Fala galera, eu sou o Nathan Pinotti e nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho com cotas de disco. A utilização de cotas ela é interessante porque a gente pode definir qual vai ser o tamanho máximo que um usuário vai poder utilizar dentro do nosso servidor. Como a questão do disco ela é um dos recursos mais caros de um servidor, é bom a gente prestar atenção para que não seja utilizado, para que o espaço disponível não seja utilizado de forma incorreta. Aqui no Windows a gente tem duas formas de trabalhar com cotas, de ativar essas cotas. A primeira é direto na unidade, botão direito, propriedades, a gente vem aqui na abinha cota e manda habilitar. Esse tipo de configuração ela é bem estática, ela não é muito flexível, eu particularmente não utilizo, mas você tem as opções, obviamente habilitar a cota, negar caso o espaço determinado ele seja atingido, o usuário não consegue salvar mais nada, criação de logs, e aqui a gente tem a parte de monitoramento das cotas. Nós não vamos utilizar esse carinha aqui, a gente vai utilizar nossa console do FSRM. Aqui do lado esquerdo a gente tem o Quota Management, dentro de cotas. A parte de criação é bem simples, um botão direito, Create Quota, ou aqui do lado direito, define qual que é o caminho, qual vai ser a pasta em que nós vamos aplicar. Vamos utilizar aqui o pré-definido dentro de C2 documentos, ok. Qual que vai ser aqui a gente tem duas opções, assim como na parte de File Screening, nós podemos escolher um template já criado, ou criar um novo aqui, customizar. Na parte de customização, eu já tenho descrito qual vai ser o meu caminho, eu coloco uma descrição para identificar o que vai acontecer, e aqui embaixo a gente define qual vai ser o limite. Nesse caso aqui, você pode trabalhar com de terabytes até kbytes. Nós temos duas opções, hardcore e softcore. O hardcore ele vai barrar de fatos caso aconteça do limite estourar. O usuário não vai conseguir salvar mais nenhum tipo de arquivo. Isso aqui gera um log para vocês no Event Viewer. E o softcore ele é utilizado para monitoramento. Então o usuário ele vai salvar o arquivo, salvou um próximo arquivo que excede o limite estipulado, ele apenas vai ser informado sobre isso. Ele vai conseguir salvar esse arquivo, o espaço vai continuar sendo consumido. Particularmente, utilizo sempre o hard para manter esse controle. Aqui embaixo nós temos as opções de como trabalhar, o que vai acontecer à medida que o limite ele for sendo atingido. Então a gente consegue definir aqui em cima qual que é a porcentagem de uso da unidade, da partição, da pasta, o que for, e o que vai acontecer quando chegar até essa porcentagem. Então nesse exemplo aqui, quando o meu disco atingir 80% de uso, quando a minha cota ela for utilizada em 80%, eu posso definir para ele mandar um e-mail. Lembrando que para enviar esse e-mail eu preciso de um SMTP Server configurado. Ele pode me gerar um warning no Event Viewer, pode rodar um comando ou gerar um report, um relatório. Isso aqui a gente define. Posso definir aqui, está reclamando que eu não tenho o SMTP Server, apenas para vocês verem como é que fica ali embaixo, o que muda. Dou um OK. Aqui embaixo ele já marca, quando atingir 80%, manda um e-mail, grava um log. Isso aqui ele é bem escalonável, você pode selecionar qual a porcentagem que for necessária. Quando atingir 90% ou quando atingir 120%, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai me mandar um warning. Esse 120% aqui, ele é interessante para ser usado com o softcore. À medida que o usuário vai utilizando, ele atingiu 100%, acontece algo. Depois, quando ele gravar mais do que o limite permite, 120%, por exemplo, ele vai gerar um log ou vai mandar um e-mail, enfim. Isso aqui a gente define. Bom, nós vamos já utilizar aqui um template que já foi criado. Para esse teste, eu criei um template que limita, ele te entrega uma cota de 4 megas apenas. A gente clica em criar, já está funcionando. Conectando aqui novamente no Windows 10 via conexão remota, abrindo o servidor de arquivos, documentos,
Eu vou tentar salvar esse arquivo. Ele tem 2.96. Então, eu vou conseguir copiar ele normalmente. Vai ser bem tranquilo. Eu vou fazer uma cópia dele aqui na área de trabalho. E vamos jogar por cima. Concluiu a cópia. Aqui ele já vai reclamar. Está falando que não tem espaço suficiente. Beleza, a nossa configuração funcionou. Qualquer tipo de pasta que eu criar aqui, essa cota ela vai ser herdada. Então, se eu criar uma nova pasta, tentar salvar esse arquivo, não vai funcionar de forma alguma. Uma configuração que é interessante é a utilização dos comandos. Alguns administradores gostam que eles definem um limite um pouco menor e quando o usuário atinge esse limite, eles adicionam um pouco mais de espaço e mandam um e-mail, mandam uma notificação. É algo interessante para não ser tão incisivo, tão exigente. Isso aí a gente pode fazer o seguinte. Vou deletar esse exemplo. Vamos criar uma nova cota aqui no mesmo, apontando para o mesmo lugar. E eu vou escolher aqui limite de 2 megas com acréscimo de 2 megas. Então o que vai acontecer? O meu limite vai ser, a minha cota primária vai ser de 2 megas. Se eu tentar salvar um arquivo maior que 2 megas, automaticamente ele vai adicionar mais 2 megas, me dando o limite de 4. Como que isso aqui funciona? Eu criei aqui em cota templates, eu criei esse template limite de 2 megas com acréscimo de 2. E aqui nas propriedades, o que a gente faz? Quando eu chegou a 85%, ele vai me dar um warning. Quando eu chego a 100%, ele manda um warning e também ele executa um comando e me gera um report. Esse comando aqui eu utilizo de cota XL, está disponível dentro da pasta system root, é o C, Windows System32 de Cora, e eu utilizo esses argumentos aqui embaixo. É o Cora modify path, eu utilizo esse Cora path entre colchetes, ele é o caminho padrão das cotas. /search template informando que eu vou fazer a modificação na cota no caminho padrão dela e vou utilizar como base para essa modificação um template de limite de 4 megas. Ou seja, atingir o meu limite de 2 megas, ele vai aplicar um novo template, me dando espaço disponível aí para 4 megas. Eu tenho aqui embaixo como que esse comando vai ser utilizado, como que ele vai rodar. Eu escolhi local system, aqui ele vai utilizar as credenciais de sistema para rodar, então ela vai ter permissão total. Você pode escolher rodar esse comando com uma conta local ou uma conta de rede, isso aí depende da sua necessidade. Nesse caso aqui a gente vai utilizar local system, ok. Aqui ele te pergunta, você quer aplicar isso apenas nessa cota original ou em qualquer cota? Vamos colocar para tudo e fazer o teste. Aqui eu já tenho um documento com 2.96, eu vou deletar ele. A nossa cota era de 2 megas, então esse arquivo aqui ele já tem que reclamar, ele não pode permitir que eu salve. Ele reclamou, eu peço para tentar novamente e ele vai me permitir. O que aconteceu? O sistema identificou que o arquivo era maior do que a cota disponível e quando eu dou um tentar novamente, no primeiro instante em que ele identificou, ele já rodou aquele comando para aplicar um template de 4 megas. E aí quando eu tento novamente, ele já pega o novo template e libera a gravação da imagem. Se eu tentar novamente aqui, já vai estourar o meu limite. Vou pegar o np test. Já vai reclamar, porque ele vai estourar aí os 4 megas. Se eu tentar novamente, vai continuar, não vai conseguir. Beleza, espero que esse vídeo tenha ajudado. A parte de cotas é bem tranquilo.
é interessante utilizar para fazer essa limitação e ter um controle de fato de qual espaço está sendo utilizado pelos usuários nos servidores. Espero que o vídeo tenha ajudado. Quem puder acessar o site, curtir nossa página, inscrever no canal, agradeço. Um grande abraço e até a próxima.